A sacola escorrega das mãos dela e bate no chão com um som seco, simples, quase invisível para quem não presta atenção em detalhes. Esse som atravessa a sala como uma rachadura fina em uma parede antiga, pequena demais para assustar, mas profunda o bastante para anunciar que algo está prestes a desabar. Aos 89 anos, aquela mãe permanece de pé por hábito, não por força. O corpo já não acompanha a urgência que mora dentro do peito. O olhar percorre os rostos ao redor, buscando um sinal mínimo de escuta, um gesto de pausa, qualquer coisa que diga que ainda há espaço para a verdade. Nada vem. Conversas paralelas continuam, ruídos cotidianos ocupam o ar, e o tempo parece seguir indiferente àquele instante decisivo. Ela não chegou ali por acaso. Cada passo até aquela sala foi um esforço silencioso. Cada objeto dentro da sacola foi escolhido com o cuidado de quem sabe que talvez seja a última tentativa. Não existe raiva em seu rosto, apenas cansaço. Um cansaço antigo acumulado ao longo de décadas de interrupções, de frases engolidas, de histórias empurradas para depois. O público ainda não sabe o que ela carrega, mas sente que aquilo não é pequeno. Existe um peso invisível que não combina com o tamanho frágil daquela mulher. E enquanto ninguém reage ao som que acabou de ecoar, nasce a pergunta que guia toda a história. Quantas vezes alguém precisou implorar para ser ouvido antes de desistir de falar? O som que ninguém quis ouvir. Durante décadas, o som esteve ali, sempre presente, sempre constante, mas tratado como algo irrelevante. Não era um barulho alto, não chamava a atenção imediata, não interrompia conversas de forma brusca. Era o som da respiração presa antes de falar, do pigarro leve tentando ganhar coragem, do objeto sendo ajustado na mão enquanto ela pensava se aquela seria mais uma tentativa desperdiçada. A família nunca percebeu porque aprendeu, sem combinar, a ignorar tudo o que não exigia resposta imediata. O problema é que o silêncio também faz barulho, só que ele ecoa por dentro. Ela começou a notar isso muitos anos antes, quando ainda tinha forças para insistir. Sempre que tentava tocar em assuntos antigos, alguém mudava de tema com delicadeza forçada. Diziam que ela já tinha falado aquilo antes, que estava se confundindo, que era coisa da idade. Aos poucos ela entendeu que não era falta de tempo, era falta de interesse. A urgência que queimava dentro dela não encontrava espaço do lado de fora. E assim, o som que ninguém quis ouvir foi se transformando em hábito. Um hábito de engolir palavras, de guardar frases inteiras atrás dos dentes, de sorrir enquanto algo essencial permanecia preso. O passar dos anos não diminuiu a importância do que precisava ser dito. Pelo contrário, tornou tudo mais pesado. Cada aniversário, cada reunião de família, cada celebração carregava a sensação de que algo estava fora do lugar. As risadas soavam altas demais, como se servissem para abafar uma ausência que ninguém queria nomear. Ela observava tudo em silêncio, percebendo padrões que os outros não viam. Pequenas tensões sem explicação, ressentimentos antigos que ninguém lembrava de onde vieram, distâncias emocionais tratadas como normais. O som estava ali, vibrando por baixo de tudo isso, esperando o momento certo para ser reconhecido. Com o tempo, o corpo começou a falhar, mas a memória permaneceu afiada. As mãos já não tinham a firmeza de antes. A postura se curvou. O cansaço passou a chegar mais cedo. Ainda assim, cada detalhe daquele segredo permanecia intacto dentro dela. Não como lembrança distante, mas como algo vivo, pulsando, exigindo resolução. Ela sabia que o tempo estava se esgotando. Não por medo da morte, mas pelo medo de partir levando consigo uma verdade que nunca encontrou espaço para existir. Esse medo não a deixava dormir direito. Ele se manifestava em despertares noturnos, em pensamentos repetitivos, em diálogos imaginários que nunca aconteceram. A família, por outro lado, seguia confortável na superfície das coisas. Para eles ela estava ali, presente fisicamente, mas emocionalmente já começava a ser tratada como alguém que pertencia ao passado. Uma presença respeitada, mas não consultada.
Uma voz ouvida por educação, não por necessidade. Cada vez que ela tentava iniciar uma frase mais profunda, percebia o desconforto imediato nos rostos ao redor. Não era crueldade explícita, era algo mais sutil e, por isso mesmo, mais doloroso. Era a pressa disfarçada de rotina. Era o olhar que se desviava. Era a resposta automática que encerrava o assunto antes mesmo de começar. O som que ninguém quis ouvir cresceu nesse espaço vazio. Ele deixou de ser apenas um pedido e passou a ser um aviso. Algo estava prestes a romper. Ela sentia isso no próprio corpo, como se carregar aquele segredo estivesse exigindo mais do que ela ainda podia oferecer. Não havia mais tempo para esperar pelo momento ideal, porque esse momento nunca vinha. A sacola, sempre próxima, tornou-se uma âncora emocional. Não era apego a objetos, era a certeza de que ali residia a única chance de ser finalmente compreendida. Quando o som seco da sacola atingiu o chão naquela sala, não foi um acidente comum. Foi a materialização de tudo o que havia sido ignorado. Foi o passado batendo no presente sem pedir licença. Mesmo que ninguém entendesse ainda, algo essencial havia mudado. O silêncio que antes sufocava agora começava a incomodar. E sem perceber, todos ali estavam prestes a ouvir aquilo que passaram a vida inteira fingindo não escutar. Quando a velhice vira invisibilidade, ninguém percebe exatamente quando acontece. Não existe um dia marcado no calendário, nem um aviso claro. A invisibilidade chega devagar, quase educada, como alguém que entra sem fazer barulho e vai ocupando espaço aos poucos. Primeiro, deixam de pedir opinião. Depois, passam a decidir por ela. Em seguida, começam a explicar coisas simples, como se ela tivesse esquecido como o mundo funciona. A mãe percebeu isso antes de todos. Percebeu no jeito como as conversas aconteciam acima de sua cabeça, no volume das vozes que aumentava quando ela começava a falar. Como se sua presença fosse um ruído a ser superado. Ela ainda estava ali, lúcida, atenta, capaz de entender cada palavra, cada gesto, cada silêncio. Mas passou a ser tratada como alguém que já não precisava ser incluída. Não por maldade declarada, mas por conveniência. A velhice, para eles, virou sinônimo de fragilidade emocional, de confusão, de excesso de passado. E tudo o que vinha dela era automaticamente colocado nessa categoria confortável, onde nada precisa ser levado a sério. Era mais fácil acreditar que ela se perdia nas próprias lembranças do que aceitar que havia algo real tentando emergir. Aos poucos, a casa deixou de ser um lugar de troca e virou um cenário onde ela apenas existia. Estava presente nas fotos, nos almoços, nas datas importantes, mas ausente das decisões, das conversas profundas, dos assuntos que realmente importavam. Quando insistia, diziam que ela precisava descansar. Quando se emocionava, atribuíram ao cansaço. Quando se calava, acharam normal. A invisibilidade se completou quando o silêncio dela passou a ser visto como tranquilidade, não como desistência. Ela começou a observar os filhos como quem assiste a um filme já conhecido. Reconhecia erros, repetições, escolhas feitas a partir de informações incompletas. Sabia exatamente onde tudo havia começado, mas não encontrava espaço para intervir. A sensação era de estar presa atrás de um vidro. Via tudo com clareza, mas ninguém conseguia ouvi-la. Essa distância criou uma dor específica, diferente da solidão comum. Era a dor de ser ignorada enquanto ainda se está vivo, de ser tratada como lembrança antes de partir. O tempo reforçou esse apagamento. Cada nova ruga parecia justificar mais uma interrupção. Cada esquecimento pequeno servia de argumento para desconsiderar tudo o que ela dizia. O paradoxo era cruel. Quanto mais o corpo envelhecia, mais as palavras perdiam valor, mesmo quando carregavam a verdade que poderia mudar tudo. Ela sentia o peso disso em momentos simples, como quando precisava repetir uma frase e percebia o olhar impaciente do outro lado. Aquilo não era impaciência com a repetição, era impaciência com a existência dela como voz ativa. A invisibilidade não apagou a urgência, apenas a tornou mais silenciosa. Dentro dela, o segredo continuava intacto
exigindo saída, exigindo coragem. Mas agora havia um novo obstáculo. Não bastava querer falar. Era preciso convencer os outros de que ela ainda tinha algo a dizer. Esse esforço era maior do que qualquer coisa que já tivesse enfrentado. Porque lutar contra o tempo é difícil, mas lutar contra a indiferença é devastador. A sacola, sempre próxima, tornou-se testemunha dessa transformação. Era a prova física de que ela ainda estava ali, consciente, decidida, lúcida o suficiente para saber o que carregava e por que carregava. Mesmo assim, cada tentativa de aproximação era frustrada. Cada abertura era fechada com frases prontas e gestos automáticos. E quanto mais ela percebia que estava se tornando invisível, mais compreendia que o momento de falar estava se esgotando. O que ninguém ali parecia entender é que a invisibilidade não protege ninguém. Ela apenas adia o inevitável. E quando alguém que foi silenciado por tanto tempo finalmente encontra uma brecha, o impacto não é pequeno. A pergunta que começa a se formar, ainda sem resposta, é simples e assustadora. O que acontece quando a última pessoa que conhece a verdade é tratada como se já não existisse? A sacola. Como o último refúgio. A sacola nunca foi apenas um objeto. Para quem olhava de fora, parecia comum, gasta pelo tempo, dessas que se carrega por hábito sem perceber. Para ela, era abrigo. Era o único lugar onde sua voz ainda existia sem ser interrompida. Dentro daquela sacola não havia desordem, havia lógica. Cada item estava ali por um motivo específico, tocado poucas vezes, sempre com cuidado, como se qualquer movimento errado pudesse apagar o que restava de coragem. Era ali que ela guardava a própria história, não porque quisesse escondê-la, mas porque nunca encontrou quem estivesse disposto a recebê-la. Ao longo dos anos, a sacola se tornou extensão do corpo. Ela a mantinha próxima, quase colada ao peito, como quem protege algo frágil demais para ser exposto ao mundo. Não era apego material, era sobrevivência emocional. Sempre que alguém perguntava o que havia ali dentro, ela respondia com frases vagas, desviava o assunto, sorria sem mostrar os dentes. Não porque tivesse medo da verdade, mas porque sabia que revelá-la sem ser ouvida seria ainda mais doloroso. A sacola garantia que, enquanto estivesse fechada, o segredo ainda estava seguro, não resolvido, mas preservado. Houve dias em que ela pensou em abrir tudo sozinha, rasgar cartas, jogar fora documentos, apagar vestígios. Seria mais fácil. O silêncio acabaria ali. Mas algo dentro dela resistia. Não era esperança de reconciliação, nem desejo de perdão. Era a certeza de que aquela história não lhe pertencia apenas. Havia consequências que extrapolavam sua própria vida. Pessoas inteiras foram moldadas por aquela verdade guardada. Jogar tudo fora seria permitir que a injustiça se completasse. Então ela manteve a sacola intacta, mesmo quando o peso parecia maior do que suas forças. Cada vez que segurava aquele objeto, sentia o conflito crescer. A sacola era proteção e condenação ao mesmo tempo. Protegia a verdade do desprezo, mas a condenava ao esquecimento. Ela sabia disso. Sabia que o tempo não estava a seu favor. Sabia que o corpo já não respondia como antes. Mesmo assim, preferia carregar o peso a entregá-lo a ouvidos fechados, porque ser ignorada com a verdade exposta seria pior do que continuar invisível com ela guardada. A sacola também se tornou símbolo de controle. Em um mundo onde decidiram por ela, onde a trataram como alguém que precisava ser guiada, aquele objeto representava a última escolha que ainda lhe pertencia. Enquanto estivesse em suas mãos, o momento da revelação ainda era dela. Ninguém poderia arrancar aquilo sem que algo se rompesse primeiro, e isso lhe dava uma sensação mínima de dignidade, pequena, mas essencial. Com o passar do tempo, os itens dentro da sacola ganharam outro significado. Não eram mais apenas provas de um passado, eram testemunhas de resistência. Cada papel amarelado, cada fotografia dobrada, cada registro esquecido, contava não só o que aconteceu, mas o quanto foi difícil manter aquilo vivo. Ela se lembrava exatamente do dia em que colocou cada coisa ali.
Lembrava do medo, da solidão, da decisão de esperar. Esperar por um momento que parecia nunca chegar. Quando entrou naquela sala naquele dia, a sacola não estava ali por acaso. Era uma tentativa final, mesmo que inconsciente. O corpo já não tinha a mesma precisão. As mãos tremiam mais do que antes, mas a intenção estava clara. Se não fosse agora, não seria nunca. Ela não planejou deixá-la cair. O que ela planejou foi ser ouvida. A queda foi apenas a consequência de anos segurando sozinha algo pesado demais. E naquele instante, enquanto a sacola repousava no chão, aberta ou prestes a se abrir, algo essencial se deslocava. O último refúgio começava a ruir, e junto com ele, a barreira que manteve a verdade distante por tanto tempo. O que estava ali dentro já não dependia mais apenas dela. E isso mudava tudo. O passado, que cresceu em silêncio. Não houve um dia específico em que tudo começou. O passado não se anunciou com estrondo, não pediu licença, não deixou marcas evidentes no início. Ele se instalou devagar, como algo provisório que acabou ficando. Uma decisão tomada em circunstâncias que hoje pareceriam distantes demais, mas que na época exigiam rapidez e coragem. Não houve tempo para debate, nem espaço para arrependimento imediato. Apenas a escolha, e logo depois, a necessidade de seguir em frente, como se nada tivesse acontecido. O silêncio nasceu ali, não como omissão planejada, mas como sobrevivência. Ela se lembra da sensação exata daquele período. O mundo parecia menor, as opções mais estreitas e as consequências maiores do que qualquer explicação possível. Contar a verdade naquele momento significaria destruir estruturas que ainda estavam sendo formadas. Pessoas que não tinham culpa alguma seriam arrastadas para um conflito que não escolheram. Então ela decidiu esperar. Esperar um pouco mais. Esperar o momento certo. Esperar que as coisas se acomodassem. O problema é que o tempo tem o hábito cruel de transformar decisões temporárias em destinos permanentes. Os anos passaram e o silêncio começou a se comportar como algo vivo. Ele cresceu, ganhou camadas, se adaptou às novas fases da família. Cada mudança importante vinha acompanhada de uma pergunta interna que ela jamais verbalizou. Agora é a hora? E a resposta quase sempre era a mesma. Ainda não. Sempre havia um motivo. Um nascimento, uma doença. Um momento delicado demais para ser interrompido por uma verdade pesada. Assim, o passado foi se estendendo para o presente sem ser convidado, moldando tudo à sua volta. Ela observava como pequenas ausências se tornavam normais, como certos vazios nunca eram questionados, como comportamentos estranhos eram aceitos como traços de personalidade, quando na verdade eram reflexos de algo não dito. O silêncio não apenas escondia a verdade, ele organizava a vida ao redor dela. Criava justificativas, explicações convenientes, narrativas incompletas que pareciam suficientes para quem não queria olhar mais fundo. A família se adaptou a essa versão da história, sem saber que estava incompleta. Com o passar do tempo, o passado deixou de ser apenas memória e virou estrutura. Influenciou decisões profissionais, afastamentos emocionais, conflitos sem causa aparente. Ela via tudo com clareza dolorosa. Via como uma única escolha antiga continuava reverberando em gestos, palavras e silêncios atuais. E quanto mais isso acontecia, mais difícil parecia interromper o ciclo. Porque revelar a verdade não significaria apenas falar sobre o que aconteceu. Significaria desmontar uma vida inteira construída sobre a ausência dessa informação. Houve momentos em que ela quase falou, em conversas que pareciam seguras, em olhares que sugeriam abertura. Mas o medo sempre chegava antes. Medo de não ser acreditada, medo de ser acusada, medo de causar uma dor irreversível. O silêncio, apesar de pesado, ainda parecia menos cruel do que a possibilidade de destruir o que restava de estabilidade. Ela não se via como guardiã de um segredo por vontade própria. Via-se como prisioneira de uma escolha que envelheceu com ela. O passado, então, continuou crescendo. Não ficou parado em 50 anos atrás. Ele se atualizou, se infiltrou em novas gerações
Influenciou pessoas que jamais imaginaram que havia algo a ser descoberto. A injustiça não se repetiu por maldade consciente, mas por desconhecimento. E isso tornava tudo ainda mais difícil de corrigir. Porque como explicar que tanta coisa errada aconteceu sem que ninguém tivesse intenção de ferir? Agora, com o corpo cansado e o tempo encurtando, ela entende que o passado não vai se resolver sozinho. Ele exige confronto, exige escuta, exige coragem de todos os lados. A sacola no chão é a prova de que o silêncio perdeu força. O que antes parecia enterrado, agora começa a respirar. E a pergunta que se aproxima, inevitável e incômoda, começa a ecoar no ambiente. O que acontece quando uma verdade antiga finalmente encontra o presente despreparado para recebê-la? A família que se construiu sobre omissões. A família acreditava conhecer a própria história. Havia versões bem ensaiadas para explicar ausências, decisões estranhas e conflitos que surgiam sem motivo claro. Tudo parecia fazer sentido o bastante para que ninguém se aprofundasse demais. As omissões funcionaram como cola invisível, mantendo todos unidos sem questionamentos incômodos. Era uma estabilidade frágil, mas confortável. Ninguém queria ser a pessoa que desmontaria isso fazendo perguntas demais. E assim, sem perceber, todos aprenderam a viver em cima de lacunas. Ela assistiu a essa construção desde o início. Viu como pequenas mentiras piedosas se transformaram em verdades absolutas, como justificativas repetidas muitas vezes passaram a ser aceitas sem resistência. A família não se via como baseada em omissões, mas em proteção. Acreditavam que certas coisas não precisavam ser ditas para preservar a harmonia. O problema é que essa harmonia cobrava um preço silencioso. Relações foram moldadas por mal-entendidos, afetos se tornaram condicionais, rivalidades cresceram alimentadas por informações incompletas. Ao longo dos anos, ela percebeu padrões que ninguém mais via. Discussões que sempre giravam em torno dos mesmos pontos. Ressentimentos que pareciam antigos demais para a idade de quem os carregava. Uma sensação constante de algo mal resolvido, mas nunca nomeado. A família se acostumou a chamar isso de temperamento, de diferença de personalidade, de fases difíceis. Ninguém suspeitava que a raiz estava em algo que nunca foi dito. E talvez nem quisessem suspeitar. O mais doloroso para ela não era o peso do segredo em si, mas assistir às consequências recaírem sobre pessoas que não tinham culpa. Ela via escolhas sendo feitas com base em informações falsas. Via julgamentos injustos se consolidarem ao longo do tempo. Via pessoas se afastarem por motivos que não eram reais. E mesmo assim, permanecia em silêncio, presa à ideia de que revelar a verdade poderia causar ainda mais dor. Esse dilema se repetia a cada novo conflito. Falar agora ou proteger mais um pouco? A família também construiu uma imagem idealizada de si mesma. Gostavam de se ver como unidos, corretos, transparentes. Essa autoimagem dificultava ainda mais qualquer ruptura. Admitir que tudo se apoiava em omissões significaria questionar a própria identidade. E poucas pessoas estão preparadas para isso. Assim, as lacunas continuaram ali, invisíveis, mas estruturais. Sustentavam a narrativa oficial enquanto corroíam o que havia por baixo. Ela carregava uma culpa silenciosa por isso. Não se via apenas como vítima da situação, mas como parte do mecanismo que permitiu que tudo se mantivesse assim. Cada vez que escolhia o silêncio, reforçava a estrutura que agora parecia impossível de desmontar. Essa consciência a acompanhou por décadas, não como arrependimento explosivo, mas como um peso constante, uma presença que nunca a deixou em paz. A sacola tornou-se o único lugar onde essa culpa podia existir sem julgamento. Agora, com a verdade prestes a emergir, a família ainda não entende o que está prestes a enfrentar. Acreditam que estão lidando apenas com uma confusão, um mal-entendido, talvez um exagero de alguém cansado pelo tempo. Não percebem que a base sobre a qual construíram suas relações está prestes a ser questionada. E quando isso acontece, nada permanece intacto. O silêncio que sustentou essa família começa a falhar.
As omissões que pareciam proteção agora revelam seu verdadeiro papel. Elas não evitaram a dor, apenas a adiaram. E a pergunta que se impõe cada vez mais próxima é se essa família conseguirá suportar a verdade que ajudou a esconder ou se desmoronará sob o peso de tudo o que nunca quis saber. O corpo que já não sustenta o segredo. O corpo dela foi o primeiro a dar sinais de que não havia mais tempo. Antes mesmo das palavras falharem, antes da memória vacilar, foi o físico que começou a denunciar o peso carregado por tantos anos. As mãos tremiam não apenas pela idade, mas pelo esforço contínuo de segurar algo que nunca pôde ser dividido. As costas doíam, a respiração ficava curta, o cansaço chegava cedo demais. Cada sintoma parecia dizer a mesma coisa. O corpo já não consegue sustentar o que a alma insiste em guardar. Ela percebeu isso em gestos simples. Ao levantar da cadeira, precisava de apoio. Ao caminhar, media cada passo. Ao segurar a sacola, sentia o peso aumentar, mesmo quando nada havia mudado dentro dela. Era como se o segredo tivesse massa própria, como se tivesse ganhado densidade ao longo dos anos. O corpo, limitado pelo tempo, começava a se rebelar contra essa carga invisível. Não havia mais espaço para adiamentos. O silêncio exigia mais energia do que ela ainda possuía. Durante muito tempo, ela acreditou que conseguiria ir até o fim sem falar. Não por orgulho, mas por proteção. Havia se convencido de que carregar sozinha aquela verdade era uma forma de poupar os outros. Mas o corpo começou a desmentir essa lógica. Cada dor era um aviso. Cada fraqueza repentina era um lembrete de que a verdade não é neutra quando fica presa. Ela se acumula. E quando não encontra saída, começa a cobrar seu preço de dentro para fora. O medo passou a acompanhar as noites. Medo de cair, medo de esquecer algo importante, medo de partir sem ter sido ouvida. Não era medo da morte em si, mas da incompletude. A sensação de que tudo aquilo teria sido em vão se a verdade permanecesse enterrada. Esse medo não era visível para os outros. Eles viam apenas uma senhora cansada, precisando de ajuda. Não percebiam que o cansaço vinha de muito mais longe do que o corpo permitia explicar. Ela tentou mais uma vez encontrar o momento certo. Observava as conversas, esperava pausas, buscava brechas, mas o corpo já não acompanhava essa vigilância constante. A atenção falhava, a força diminuía. A sacola parecia escorregar com mais facilidade, como se até ela quisesse cair. Não havia mais controle total. A verdade começava a escapar não por decisão consciente, mas por esgotamento físico. Esse esgotamento trazia uma clareza dolorosa. Ela entendia, finalmente, que não era justo exigir do próprio corpo algo que a vida inteira já havia exigido demais. O segredo não podia mais depender apenas dela. Dividir aquela carga deixou de ser uma opção emocional e passou a ser uma necessidade física. O corpo estava pedindo socorro da única forma que sabia. Enquanto isso, a família continuava tratando os sinais como simples efeitos da idade. Ajustavam a rotina, ofereciam ajuda prática, mas não faziam perguntas profundas. Não percebiam que estavam lidando com os últimos recursos de alguém que ainda precisava dizer algo essencial. A distância entre o que ela sentia e o que os outros enxergavam nunca foi tão grande. A queda da sacola começa a se tornar inevitável, não como um acidente isolado, mas como o resultado de um corpo que chegou ao limite de guardar sozinho uma verdade pesada demais. O que está prestes a acontecer não é uma revelação planejada. É um colapso silencioso, provocado pelo esgotamento. E quando o corpo cede, o segredo encontra seu caminho para fora, quer alguém esteja preparado ou não. O acidente, que forçou a verdade. Não houve anúncio, não houve coragem ensaiada, não houve decisão solene. A verdade não saiu porque ela escolheu falar. Saiu porque o corpo não conseguiu mais segurar. A sacola escorregou num gesto pequeno, quase imperceptível, daqueles que ninguém considera importantes até que seja tarde demais. O som seco no chão interrompeu a conversa como uma falha elétrica. Não foi alto, mas foi definitivo. Algo naquele impacto mudou a atmosfera da sala.
Não era mais um ruído comum. Era um corte no fluxo normal das coisas. Ela tentou se abaixar rapidamente, mais por instinto do que por capacidade. O corpo respondeu tarde. Alguém se adiantou para ajudar, mas já era inútil. O conteúdo começou a se espalhar, não de forma dramática, mas suficiente para chamar atenção. Papéis antigos, envelopes amarelados, fotografias dobradas com cuidado excessivo. Nada ali parecia valioso à primeira vista, mas tudo carregava o peso de algo que foi guardado por tempo demais. O silêncio que se instalou não foi de respeito. Foi de estranhamento. Ela sentiu o chão se afastar por um segundo. Não pela queda dos objetos, mas pela certeza de que não havia mais volta. O que estava protegido agora estava exposto. O momento que ela tentou controlar por décadas aconteceu sem pedir permissão. Não houve tempo para explicações suaves, nem para preparar os outros emocionalmente. A verdade começou a surgir da forma mais cruel possível, através do acaso, da fragilidade, da falha humana. Os olhares se voltaram para ela com uma mistura de confusão e impaciência. Alguém perguntou o que era aquilo, outro comentou que não fazia sentido guardar coisas tão antigas. Ela tentou falar, mas a voz saiu baixa, instável, como se estivesse atravessando uma distância enorme até ser ouvida. Cada palavra exigia um esforço que já não combinava com o corpo cansado. Mesmo assim, ela continuou. Não porque estava pronta, mas porque não havia mais escolha. O acidente forçou algo que o tempo inteiro foi evitado. Forçou atenção, forçou pausa, forçou silêncio ao redor. Pela primeira vez em muitos anos, ninguém a interrompeu imediatamente. Não por empatia, mas porque algo naquela situação exigia explicação. A sacola no chão funcionava como uma acusação muda. Ela não precisava gritar. Os objetos falavam por ela. O passado, guardado por 50 anos, agora ocupava o espaço físico da sala. Dentro dela, não havia alívio. Havia medo. Medo do julgamento. Medo da incredulidade. Medo da raiva que poderia surgir. O acidente não trouxe coragem instantânea. Trouxe exposição. Trouxe vulnerabilidade total. Tudo o que ela tentou administrar com cuidado agora estava fora de controle. E, paradoxalmente, isso era a única chance real de ser ouvida. Porque enquanto a verdade dependia apenas da vontade dela, sempre havia desculpas para adiá-la. Agora não. O mais cruel é que ninguém ali percebeu que aquilo não era um gesto calculado. Alguns pensaram em manipulação, outros em confusão. Poucos entenderam que estavam diante do limite físico de alguém que carregou sozinha algo pesado demais. O acidente não foi uma escolha narrativa conveniente. Foi o colapso natural de anos de esforço silencioso. E ele exigia uma resposta imediata, mesmo que ninguém estivesse preparado para oferecê-la. Enquanto os objetos ainda estavam espalhados, a verdade já não podia ser recolhida do mesmo jeito. Mesmo que alguém tentasse devolver tudo à sacola, algo essencial havia escapado. O silêncio confortável foi quebrado. A normalidade foi suspensa. E todos ali, gostando ou não, foram empurrados para dentro de uma história que sempre existiu, mas nunca foi contada. O acidente forçou a verdade porque o tempo acabou. Não havia mais corpo para sustentar o silêncio, nem força para manter o passado guardado. O que vem a seguir não será decidido por ela, será decidido pela reação dos outros. E essa reação começa a se formar nos rostos, nos gestos contidos, nos olhares que dizem mais do que palavras, porque a partir daquele instante, nada do que foi construído sobre omissões permanecerá intocado. Olhares que revelam antes das palavras. Antes que qualquer frase fosse dita, os rostos já haviam mudado. Não foi uma reação coletiva, foi algo fragmentado, quase imperceptível, mas impossível de ignorar. Um olhar que se desviou rápido demais, outro que permaneceu fixo nos papéis como se reconhecesse algo familiar. Alguém que respirou fundo sem perceber. A verdade ainda não tinha sido explicada, mas já estava sendo entendida em níveis diferentes por cada pessoa naquela sala. O silêncio não era mais vazio. Ele estava carregado de interpretações. Ela observava tudo com atenção cansada,
conhecia cada um daqueles rostos melhor do que eles mesmos gostariam de admitir. Sabia quem compreenderia primeiro, quem resistiria, quem tentaria racionalizar para não sentir culpa. Os olhares começaram a conversar entre si, trocando acusações silenciosas, lembranças reprimidas, conexões feitas tarde demais. Era como se o passado estivesse sendo lido nos olhos, antes mesmo de ganhar forma em palavras. Um dos familiares pegou um dos papéis com cuidado excessivo, como se tivesse medo de confirmar algo que sempre suspeitou. Outro evitou qualquer contato visual, fixando-se em um ponto aleatório da sala. Havia quem franzisse a testa, tentando organizar informações que não se encaixavam na narrativa conhecida. A verdade começava a agir sozinha, sem precisar da voz dela. Era isso que tornava tudo ainda mais intenso. Não havia como interromper aquele processo interno que se iniciava em cada um. Ela sentiu uma pontada de alívio, misturada com dor. Não precisava mais provar nada naquele momento. Os olhares estavam fazendo esse trabalho por ela. Cada reação denunciava uma peça do quebra-cabeça se encaixando. Pessoas que sempre defenderam versões oficiais agora pareciam frágeis diante da possibilidade de estarem erradas. Outras demonstravam culpa antiga, como se aquela revelação apenas confirmasse algo que sempre esteve ali, escondido sob camadas de conveniência. O mais difícil para ela foi perceber que alguns compreenderam rápido demais. Isso significava que o silêncio não era apenas ignorância. Em certos casos era escolha. Os olhares revelavam lembranças enterradas, decisões tomadas para não questionar, momentos em que alguém preferiu não saber. Essa constatação doeu mais do que qualquer acusação verbal, porque mostrava que o silêncio não foi mantido apenas por ela. Foi compartilhado, ainda que de forma inconsciente. Enquanto isso, ninguém ousava falar. As palavras pareciam inadequadas diante do que estava sendo processado internamente. A sala se transformou em um espaço de confronto silencioso, onde cada pessoa revisava a própria história à luz do que estava emergindo. A verdade, ainda incompleta, já começava a cobrar seu preço. Relações eram revisitadas mentalmente. Gestos antigos ganhavam novos significados. Ausências deixavam de ser aleatórias. Ela permaneceu ali, em silêncio também, não por falta de vontade, mas porque entendia que aquele era o momento deles. Durante 50 anos, o silêncio foi imposto a ela. Agora, era o silêncio dos outros que precisava acontecer. Um silêncio diferente, pesado, necessário. Era nele que a verdade começava a criar raízes. Era nele que a resistência se tornava visível. Os olhares continuavam revelando o que as bocas ainda não conseguiam dizer. E pouco a pouco, ficava claro que a revelação completa não seria apenas sobre o que aconteceu no passado. Seria sobre quem cada um escolheu ser diante daquele passado. A tensão aumentava não pela expectativa da próxima palavra, mas pelo medo do que ela confirmaria. O que estava por vir não era apenas uma explicação, era uma virada. E ela se aproximava rapidamente, empurrada pelo peso de um sacrifício que nunca pediu reconhecimento, mas que agora exigia ser compreendido. O sacrifício, que nunca pediu reconhecimento. Quando ela finalmente começou a falar, não houve tom de acusação. A voz saiu baixa, cansada, mas firme o suficiente para sustentar o que precisava ser dito. Não havia ali desejo de vingança, nem necessidade de justificar escolhas antigas. O que havia era uma verdade que carregava, não como fardo imposto, mas como responsabilidade assumida em um momento em que ninguém mais estava disposto a fazê-lo. O sacrifício não foi feito para ser lembrado. Foi feito para evitar um dano maior, mesmo que isso significasse desaparecer aos poucos dentro da própria história. Ela explicou o contexto sem dramatizar. Falou de um tempo em que as opções eram poucas e as consequências imensas. Uma decisão tomada para proteger alguém mais frágil, alguém que não teria condições de enfrentar o peso daquela verdade. Ela sabia desde o início que essa escolha teria custo. Sabia que seria mal interpretada, que carregaria suspeitas, que talvez jamais fosse compreendida. Ainda assim, seguiu em frente. O silêncio
Foi o preço pago para garantir que outra pessoa pudesse seguir com a vida sem marcas irreversíveis. O mais duro foi perceber que, ao proteger alguém, acabou sendo esquecida. O sacrifício cumpriu seu papel, mas apagou sua importância. Com o tempo, ela deixou de ser vista como alguém que escolheu e passou a ser vista como alguém que errou. Essa inversão aconteceu sem confronto direto, apenas pela ausência da verdade. Ela aceitou isso por anos, convencida de que era melhor ser julgada injustamente do que causar uma dor que considerava insuportável para os outros. Enquanto falava, os rostos à sua frente se transformavam. A compreensão chegava lenta, mas implacável. Aquilo que parecia uma falha de caráter começava a se revelar como um ato de renúncia. Aquilo que foi tratado como omissão irresponsável agora surgia como proteção silenciosa. O sacrifício, invisível por décadas, ganhava forma. E com ele vinha a culpa de nunca ter sido questionado, de nunca ter sido investigado com honestidade. Ela deixou claro que nunca esperou gratidão, nunca esperou aplausos ou reconhecimento tardio. O que ela esperava e nunca recebeu era escuta. Queria apenas que alguém perguntasse, que alguém duvidasse da versão confortável, que alguém estivesse disposto a ouvir algo que não combinava com a narrativa aceita. O sacrifício não foi feito para ser lembrado. Foi feito porque, naquele momento, era o único caminho que preservava vidas, relações e futuros. A revelação não trouxe alívio imediato, trouxe peso, trouxe a consciência de que o silêncio não foi neutro. Ele beneficiou uns, feriu outros e apagou quem mais precisava ser visto. O sacrifício dela agora exigia um novo tipo de coragem dos que ouviam. A coragem de admitir que viveram confortavelmente sobre uma injustiça, que se beneficiaram direta ou indiretamente de uma verdade escondida. Ela encerrou sem apelos emocionais. Não pediu perdão nem ofereceu justificativas extras. Disse apenas o necessário. O resto ficou suspenso no ar, pesado demais para ser resolvido em palavras rápidas. O sacrifício que nunca pediu reconhecimento, agora exigia algo muito mais difícil. Exigia responsabilidade, exigia revisão de atitudes, memórias e julgamentos. A verdade estava completa, mas a história ainda não. Porque ouvir não desfaz o passado, apenas obriga o presente a lidar com ele. E naquele instante, todos ali entenderam que a parte mais difícil não tinha sido o silêncio de 50 anos, mas o que fariam agora com aquilo que finalmente foi dito. Quando finalmente ouvida, já era tarde demais. O silêncio que se seguiu não trouxe paz. Não houve abraços imediatos, nem palavras de consolo, nem aquele alívio esperado quando uma verdade finalmente vem à tona. O que tomou conta da sala foi algo mais profundo e mais difícil de nomear. Era a consciência tardia, a percepção cruel de que ouvir agora não apagava nada do que havia sido vivido antes. A verdade chegou, mas encontrou um terreno já marcado por décadas de consequências irreversíveis. Ela estava ali, sentada, respirando com dificuldade, como alguém que acabou de atravessar uma longa tempestade sem saber se ainda tem forças para lidar com o que vem depois. Ser ouvida não devolveu os anos perdidos, não reparou as relações que se formaram tortas, não apagou os julgamentos silenciosos que a acompanharam por tanto tempo. A escuta chegou quando o corpo já estava cansado demais para celebrar qualquer tipo de reparação. Os outros, agora atentos, tentavam reorganizar o passado dentro da própria mente. Cada lembrança ganhava um novo significado. Frases antigas se tornavam cruéis. Atitudes que pareciam normais revelavam uma indiferença que ninguém quis assumir. A dor não vinha apenas do que foi descoberto, mas do que deixou de ser feito. Do tempo em que bastava uma pergunta sincera para mudar tudo. Do momento em que ouvir teria custado pouco, mas foi adiado até custar demais. Ela não demonstrou satisfação. Não houve sensação de vitória. O que havia era exaustão. A missão que carregou sozinha por 50 anos estava cumprida, mas o preço era alto demais para comemorar. A verdade saiu, mas levou junto a última reserva de energia que ela ainda tinha.
Ser ouvida no fim da vida não tem o mesmo efeito que ser ouvida quando ainda há tempo de escolher caminhos diferentes. A família começou a entender que a maior tragédia não foi o segredo em si, foi o atraso. Foi a soma de pequenas negligências, de escutas adiadas, de silêncios tratados como conforto. A injustiça não aconteceu em um único ato. Ela foi construída lentamente, todos os dias, sempre que alguém decidiu não ouvir com atenção, sempre que o envelhecimento foi confundido com irrelevância. Ela levantou o olhar uma última vez, não para acusar, mas para confirmar algo essencial. A verdade, quando finalmente dita, não pediu permissão para existir. Ela apenas mostrou o que sempre esteve ali. E naquele olhar, havia uma lição impossível de ignorar. Algumas vidas passam inteiras esperando por um único momento de escuta. Quando ele chega tarde demais, não há pedido de desculpas que devolva o que foi perdido. A história termina sem fechamento confortável, porque a vida raramente oferece isso. Fica o peso, fica a reflexão, fica a responsabilidade de quem ouviu tarde demais. E fica uma pergunta que atravessa gerações ecoando para além daquela sala. Quantas verdades ainda estão sendo silenciadas hoje, guardadas por quem já está cansado demais para esperar? O que aconteceu ali não pode ser desfeito, mas pode ser lembrado. Porque ouvir, enquanto ainda há tempo, não é gentileza, é justiça.